Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar mais uma vez de cinema, tá? Lembrando sempre que meu canal no YouTube é Carlos Eduardo Lose Rezende, Lose Lohse, Rezende com Z. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, tá? Para a gente poder conversar bastante sobre cinema aqui, séries de televisão e outros assuntos, tá? E como eu disse, né, no início, né, a gente vai falar sobre cinema. E hoje eu quero falar com vocês de um documentário brasileiro muito bom, tá? Chamado Jango no Exílio, né? Que fala, né, sobre o presidente João Goulart, né? Todo mundo sabe, né, que o presidente João Goulart ele foi derrubado pelos militares em 1964 e acabou se exilando no Uruguai, né, para não ser preso, para não ser assassinado, coisa e tal, né? E o documentário busca traçar a trajetória do que foi esse exílio, né, do João Goulart, que infelizmente acabou falecendo fora do país e não conseguiu mais retornar ao Brasil depois que saiu daqui em 1964. O filme vai falar dessa trajetória então, né, que se passou por três países, né, por Uruguai, Argentina e Inglaterra, né? Vou dar spoilers aqui, obviamente, tá, para a gente poder entender um pouco a natureza do documentário, tá? E o que que acontece? Primeiro ele vai para o Uruguai, né? Ele consegue comprar uma fazenda lá, né? Ele já tinha, né, as suas propriedades no Brasil, coisa e tal. Ele era um fazendeiro, né? Um fazendeiro que defendia a reforma agrária, inclusive. Ele sabia da importância da reforma agrária, né? E ele vai justamente no Uruguai transformar essa estância, né, que é como são chamadas as fazendas, né, em países de língua espanhola, né, vai transformar essa estância numa estância modelo, né. Ele era um cara, por exemplo, que começou a comprar ovelhas, né, para criar, né, e ele era um cara também que criava gado, né. Ele era um cara que sabia muito bem é, escolher o gado, coisa e tal. Ele construiu uma barragem no Uruguai, na fazenda dele, entendeu? Que era uma coisa que os uruguaios não sabiam fazer. Ele trouxe essa tecnologia de construção de barragens, né, para a fazenda, né? E o Uruguai começou a ficar começou a usar também essa técnica em outros lugares, né? Ele fez essa barragem para produzir arroz. Então a fazenda dele era altamente produtiva. Tinha criação de ovelhas, tinha criação de gado, tinha produção de arroz, né? Ele ficou envolvido, né, nessa economia uruguaia que é muito baseada na produção agrícola, né, no caso, né? Nessa produção agropecuária, né? E trouxe inovações importantes para lá, né? Outra coisa também se falou, né, do relacionamento dele com os empregados, né? Isso sempre com depoimentos de pessoas que vivenciaram, né, que trabalharam com ele, né, parentes, né, filhos, né, e amigos, né, inclusive do contexto político, né. E o que, que vai acontecer? Ele era uma pessoa que tinha, vamos dizer assim, um relacionamento muito próximo com os empregados. Ele almoçava com os empregados. Ele era o tipo do patrão que quando saía da fazenda para tratar de alguma coisa, né, os empregados sentiam falta, os empregados queriam, né, que ele voltasse, né, porque ele era um cara que tinha um contato bastante íntimo, né, com esse povão, né, e o filme trabalha bastante isso. O problema é que, assim como na América Latina, né, o Brasil foi só o primeiro país a sofrer, né, o golpe militar, né, depois esses golpes militares se alastraram por toda a América Latina, né, que sempre financiados pelos Estados Unidos, né, isso daí também fica muito bem claro no filme, né, se alguma pessoa ainda duvida disso, né, sugiro que procure o documentário O Dia que durou 21 anos, tá, que fala dessa presença americana nos golpes militares, né, no golpe militar do Brasil, tudo fartamente documentado, tá certo? E o que, que vai acontecer? Como Nixon falava, né, o presidente Richard Nixon, né, para onde o Brasil for, a América Latina vai, né? E aí o que, que acontece? O Brasil foi justamente o primeiro país a entrar na ditadura militar e depois isso se alastrou para outros países do continente. E no Uruguai chegou em 1971, 1973, mais ou menos isso, tá? E aí a situação começou a ficar complicada para ele lá, né?
porque os militares uruguaios não estavam querendo também a presença dele lá, tinha uma ligação com o Brasil, ele vai para a Argentina, né? Ele se encontra com o Perón na Espanha, né? E acerta a ida dele para a Argentina, né? Para conviver em Buenos Aires, né? Junto com durante o governo do Perón, né? Só que o Perón acaba morrendo, a Isabelita, a esposa dele, acaba assumindo, né? Isabelita Perón, que era outra esposa dele, né? Além da Evita, né? E aí ela começa a ser muito manipulada pelos militares, a situação também começa a ficar perigosa para o João Goulart na Argentina, né? Então tudo isso é contado de forma bem detalhada ao longo do documentário, e ele vai para a Inglaterra, né? Onde ele vai se reconciliar com o Leonel Brizola, que ele já não falava com o Brizola tinha mais de 10 anos, né? Ele vai visitar, né, a irmã dele, né, que era esposa do Leonel Brizola, né, no apartamento em Londres, né? E aí ele faz as pazes, né, com o Brizola, esse negócio todo, né? E ele volta a conversar com o Brizola. Uma coisa também que é muito interessante que é falada no filme, né, é também o fato dele ter recebido o Carlos Lacerda, né, na fazenda dele, acho que no Uruguai ainda, né? E o Carlos Lacerda era um opositor político ferrenho dele, né, no caso, né? Um cara que não tinha menores escrúpulos, né? Era aquela coisa bem agressiva, né? Bem bolsonarista, né? Diga-se de passagem. O Carlos Lacerda hoje seria um bolsonarista de carteirinha, com certeza, tá? E aí o que acontece? Ele acaba recebendo o Lacerda, né? O Lacerda estava justamente discutindo a frente ampla, né, para fazer oposição à ditadura militar, né? Ele apoia a ditadura militar num primeiro momento, mas logo depois que os militares assumem, né, os empresários desse país também assumem, né, a ditadura militar, né? Ele acaba sendo descartado, né? E aí, para ele voltar ao cenário político, ele tenta discutir essa frente ampla com o Juscelino e com o Goulart, né? Muitos amigos do Goulart não queriam que ele falasse com Lacerda de jeito nenhum, né? E essa frente ampla, no final das contas, acabou não dando em nada, né? E ainda prejudicou algumas pessoas, entendeu? Próximas ao Goulart, né? Que ainda tinham, vamos dizer, que tinham uma ligação com a ditadura militar também, né? Então, isso tudo vai ser, essa coisa do Goulart ter recebido Lacerda, né? Apesar do cara dizer que não guardava ódio, não guardava rancor, entendeu? Isso tudo acabou gerando uma situação muito controversa, né, no documentário. Tinham pessoas que eram fortemente contra, né, esse fato do Goulart ter recebido Lacerda, né, na estância dele lá em Minas Gerais, na estância dele lá no Uruguai, né. E depois, né, o documentário ele vai avançando, né, ele chega a um ponto em que já estamos chegando próximo à anistia, né, já estamos ali em 1976, né, e ele começa a negociar com os militares, né, a volta dele para o Brasil sem ser preso, né. E aí ficava aquele negócio, né, tinha militares que aceitavam que ele voltasse, né, que ele ficasse totalmente destacado, né, do cenário político, se ele não desse declaração nenhuma. Alguns achavam que se isso acontecesse, tudo bem, ele podia voltar. Outros falavam, né, como Silvio Frota, por exemplo, falavam que ele seria preso de qualquer jeito, que ele seria inclusive mais perigoso do que o Brizola, porque ele realmente atrairia as massas, né, os movimentos sindicais, os grupos de trabalhadores, né, para o lado dele, né, realmente isso aconteceria até de forma involuntária, né, de uma certa forma, né, porque os militares, os trabalhadores, os sindicatos realmente se uniriam em volta dele, né, caso ele voltasse, mesmo ele não querendo isso, né, fazia parte do acordo, né, para voltar para o Brasil, né, sem ser preso pelos militares, né. Então o Silvio Frota falou que ele não devia voltar de jeito nenhum, coisa e tal. Mas mesmo assim as negociações foram avançando, né. Ele retorna ao Uruguai, né, para ficar por ali, né, coisa e tal, sempre às escondidas, né. Ao invés de pegar um voo direto para determinado lugar, ele primeiro pegava carro, barco, voo de teco-teco, né. Ele sempre fazia isso às escondidas, né. Era uma recomendação, inclusive, que ele passou a seguir, né? Num primeiro momento ele andava sem proteção nenhuma, né? Nos primeiros anos dele no Uruguai ele não andava com segurança, não andava com nada, né? E as pessoas sabiam que ele estava sendo, vamos dizer assim, monitorado pelos militares, procurado pelos militares, coisa e tal, né? E aí tem o episódio, né, da morte dele, né? Que é também um episódio muito controverso. Ele estava na fazenda dele no Uruguai, se eu não me engano, quando ele faleceu, tá? Fazendo essa negociação para voltar para o Brasil, né?
E muita gente falou que ele foi envenenado, né, pelos militares, né? Muita gente acha que isso aconteceu, né? Ele tomava medicações para o coração, essa medicação ela foi propositalmente invertida para matar ele, né, no caso, né? E ficou sempre essa questão muito controversa, né? Então, muitos anos depois foi feita uma autópsia dele, acho que em 1996, se eu não me engano, mas uma autópsia que foi coordenada pelas polícias e pelos militares, né? Quer dizer, tinha gente que falava que essa autópsia não tinha credibilidade nenhuma, né? E foi encontrado um tetranitrato lá, falou o nome da substância, uma substância sintética, né, no corpo dele, tá? Que é usada para medicação cardíaca, tá? Mas também pode ser usada como explosivo, mesmo em mínimas quantidades, né? Então isso ficou muito, vamos dizer assim, inconclusivo. O laudo acabou sendo inconclusivo se ele foi assassinado ou não, mas foi feito sob a orientação da polícia, dos militares, né? O neto do João Goulart, como médico, disse que participou, disse que veio legistas de várias partes do mundo, até de Cuba, coisa e tal, ele também botou isso, né, no documentário, tá? Mas essa questão ainda permanece inconclusiva e permanece em aberto até hoje, né? Então, mostrou-se depois, né, quando ele acaba, depois que ele falece, os militares ainda tiveram uma resistência em receber o corpo do Goulart no Brasil, né, mas ele acabou vindo, né? E o caixão dele, né, o que é o mais interessante no documentário, uma das coisas mais interessantes, né, foi carregado pelo povo, né? Ele estava vendo o velório, coisa e tal, depois ele ia ser enterrado, né, em São Borja, né, na terra dele, coisa e tal, né? E o povo, né, estava do lado de fora e o povo tomou o caixão das mãos, né, de quem estava organizando o enterro, né? E o próprio povo carregou o caixão dele, né? Então tem fotografias disso no filme, né? E uma multidão fazendo isso, né? E os próprios militares não conseguiram, né, segurar a multidão que avançou para cima do caixão e levou o caixão, né, com a bandeira do Brasil ali, né, para sepultura, né? Então, gente, é um documentário muito bacana, sabe? É um documentário muito bacana mesmo. Uma riqueza de depoimentos, entendeu? Que reconstituíram toda essa trajetória do João Goulart no exílio, né? A coisa também dele ter se negado a resistir, né? Que ter se negado a resistir ao golpe, que também que era uma questão muito controversa, né? Que ele falou que haveria um banho de sangue aqui no Brasil, né? Porque se os Estados Unidos já estavam fazendo o que estavam fazendo com o Vietnã na época, né? E os interesses americanos no Vietnã eram muito menores do que os interesses em cima do Brasil, você imagina o que os militares fariam no Brasil caso houvesse uma resistência armada à ditadura militar. O Brasil viraria também um Vietnã, né? E perderia essa guerra, até porque, né, já estava lá a Marinha Americana na costa brasileira, né, só esperando uma ordem para invadir o Brasil caso houvesse alguma resistência à ditadura militar, né? E o João Goulart tinha plena consciência disso. Então, ele achou melhor sair e ir embora, né? Não oferecer resistência nenhuma para não haver uma matança, uma guerra civil aqui no Brasil, né? E muita gente que acha que foi uma atitude covarde dele, no final das contas, né? Diz, outras podem até achar isso, mas outras acharam que foi uma atitude muito sensata e até muito corajosa, né? Porque realmente, né, você tem que... Ele pensou no país dele, ele pensou no povo do país dele, entendeu? Quando ele sai, né, de cena no golpe, durante o golpe, coisa e tal, tá? E isso acabou não sendo uma postura covarde. A coisa teria sido muito pior aqui. Isso teria trazido péssimas consequências para o Brasil até hoje, como o golpe militar trouxe, né? As próprias pessoas que conheciam o João Goulart, né, falavam que o João Goulart era uma pessoa de muito conhecimento, tá? Não só de fazendas, coisas e tal, mas de muito conhecimento político, de muita articulação política. Era uma pessoa extremamente afável, uma pessoa que tinha uma capacidade de dialogar e de cativar as pessoas muito grande, entendeu? Então, realmente, nós perdemos um excelente presidente, tá? Com a questão da ditadura militar, né? E se o governo dele continuasse, tem gente que no documentário falou isso, o Brasil hoje seria uma potência mundial, e isso, obviamente, né, incomoda muito o imperialismo americano, né? O imperialismo dos países do Ocidente, da Europa, coisa e tal, né? Assim como hoje, né,
quando eles olham para os BRICS, né, que é uma tentativa de você fazer uma aliança com a Rússia, com a China, né, com a Índia, coisa e tal, né, o Brasil, né, fazendo essa aliança, né, e mais outros países assim, né, o pessoal do Ocidente, desse imperialismo mais velho e carcomido do Ocidente, dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, né, também olham isso com maus olhos, né? Então é até interessante a gente ver esse documentário, entendeu? Vendo que se o Brasil está tentando fazer uma coisa hoje, né, fazer essas alianças hoje, entendeu? O João Goulart já tinha potencial e capacidade para fazer isso no passado, e esse foi mais um dos motivos, né, pelos quais ele foi derrubado, né? Então isso fica bem claro, né, no filme, isso com uma riqueza de depoimentos de muitas pessoas que conheceram ele pessoalmente, né? E isso realmente é uma coisa que é unânime, tá? Nesse documentário aí, né? Embora toda unanimidade seja burra, né? Como o Nelson Rodrigues falava, né? Mas é interessante da gente refletir um pouco, né, sobre essas coisas, né? E compreender o contexto, né, pelo qual o João Goulart foi derrubado, né, na época que essa malfadada ditadura militar que tem consequências nefastas para o país até hoje, tá? Acabou sendo gestada, né? O contexto onde essa ditadura foi gestada. Tá certo, gente. Então, eu só acho muita pena, tá, que um documentário dessa magnitude só esteja passando em um cinema, que é no Itaú 2, tá? E no horário só das 17h30. As pessoas deveriam ter mais contato e conhecimento com esses documentários, tá? Embora muitos documentários brasileiros depois fiquem disponíveis no YouTube, é uma coisa que eu percebo, é uma tendência que eu percebo. Esses documentários que não têm uma visibilidade muito grande, né, no circuito cinematográfico, tá? Muitos deles vão para o YouTube depois e ficam disponíveis gratuitamente. Então é uma questão, tá, de vocês anotarem esse nome aí, Jango no Exílio, tá? E depois, né, passado algum tempo, procurar esse documentário no YouTube, que ele fatalmente pode estar lá, tá? Acho que vale muito a pena dar uma olhada nisso. Tá certo, gente? Então eu vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, vestido a caráter hoje de oficial de ciências, né? Oficial de ciências mais descolado, né? De manga curta, tá? E não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br. Não deixem também de se inscrever no meu canal do YouTube, Carlos Eduardo Luz Rezende, tá? Para ter acesso a vídeos como esse, onde a gente conversa, bate um papo aqui sobre cinema. Tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.